e fiquem por dentro de tudo que vai acontecer em mais um capítulo com fortes emoções em Flor do Caribe. Mas antes, deixe seu like e inscreva-se no canal, ative o sininho para você ser notificado de novos vídeos e não esqueça de compartilhar com geral. Parece que todo o esforço de Alberto em manter Cassiano longe para conquistar Esté deu certo, e ela pede para Beto se casar com ela, se a proposta ainda estiver de pé. E Alberto diz que é o que ele mais quer, ele sempre sonhou com isso. Esté ainda diz que Beto faz muito pelo seu filho e por ela, e ela realmente espera fazer o rapaz feliz. Esté fica com vergonha de beijar Beto na frente de todos, e ele leva a moça até sua casa. Esté quer saber de Beto se realmente ele quer se casar com ela, e ele diz que é o que ele mais quer em toda a sua vida. Ele sempre foi encantado por Esté desde criança. E quando nós nos reencontramos, eu vi que você se tornou uma mulher ainda mais linda. Meu coração quase parou. E eu confesso que eu fiquei com raiva de mim por ter me afastado de você. E também morri de inveja do Cassiano. Eu não sei porquê, Esté, mas eu sempre soube que a gente ia ficar juntos. Só que Ivete chega e atrapalha o momento romântico do casal. E ela faz uma entrevista com Esté sobre o projeto da ONG. E Cassiano é socorrido para tratar a perna quebrada. E Thaís pergunta a Esté se ela não encontrou com Beto. Esté diz que sim e colocou um ponto final, na angústia. Ela vai se casar com Beto. Thaís fica feliz e diz que foi a melhor coisa que Esté poderia ter feito por ela e pelo Samuca. Esté diz que pelo Samuca sim, e por ela também, só que ela nunca vai esquecer o Cassiano. E Thaís sugere que Esté conte para todos na vila sobre o casamento com Beto. Esté acha melhor não, até porque o noivo está dando uma entrevista. E Thaís pede para Esté tomar cuidado com Ivete. Enquanto isso, Ivete diz a Beto que deseja sair da revista e trabalhar do lado dele. Afinal, nada melhor do que trabalhar do lado de um vencedor. E Beto pergunta para Ivete o que uma mulher como ela poderia fazer. Eu poderia ser sua secretária. A sua não está grávida? Não vai sair de licença maternidade? Você já colocou alguém no lugar dela? E Beto diz a Ivete que ela realmente é uma mulher que pensa tudo antes de propor alguma coisa. Eu dou cada passo, sabendo onde eu vou chegar. Só isso. E Beto pergunta quando a moça pode começar. Ela está contratada. Ivete diz que é só o tempo de se desligar da revista. E mesmo sem Cassiano, Duque começa a mexer no esconderijo. Ele consegue abrir uma passagem, mas acaba machucando a mão. Ao voltar para o cativeiro, Cassiano chega em seguida e pergunta ao parceiro o que aconteceu. E Duque diz que machucou a mão ao tentar abrir uma saída. Cassiano fica preocupado, com os dois machucados, como eles vão sair de lá. E Dom Rafael pede para chamar Duque dizendo que tem um trabalho para ele. E Samuel pergunta para Esté onde ela estava durante a festa da ONG. E ela diz que precisou sair para resolver um assunto importante. Ela pensou bem, e vai dar uma nova chance para tentar ser feliz. Esté diz que vai dar um pai para Samuca e todos comemoram. Samuel diz à filha que finalmente ela vai ter a família que sempre sonhou. Lindaura diz que Alberto ama muito ela vai ser muito feliz. No começo, ela não gostava muito do Alberto, mas ela percebeu que era pura implicância. Durante todos esses anos, ela viu que realmente Alberto gosta muito dela e de Samuca. E Beto conta para o seu avô que Esté não só aceitou se casar com ele, como foi ela quem pediu. Foi só uma questão de tempo. E Dioniso não acredita que de fato tudo isso vai acontecer. Alberto diz que não vai demorar muito tempo e pede pro vô, ir se acostumando, que logo Esté e o seu filho vão morar naquela casa. Parece que Dionísio não gostou muito. E ele ainda diz que além de aguentar Esté, ainda tem que aguentar o filho dela. Alberto diz ao avô que ele deveria ter orgulho dele, já que foi ele quem ensinou a lutar pelo que ele queria. E Dionísio quer saber de Alberto como ele conseguiu conquistar Esté, se todos sabem que ela é apaixonada pelo noivo falecido. Ou você acredita que ela aceitou se casar com você por amor? E Beto diz que não vai cair nas provocações do vô e diz para ele preparar um terno novo para o seu casamento. Dionísio diz que se recusa a participar disso. E Dom Rafael pede para Duque falsificar alguns documentos, e ele vê a mão do rapaz machucada e quer saber como ele fez isso, já que Cassiano também se machucou. E Duque inventa uma desculpa dizendo que ele e Cassiano andam brigando por causa de comida. E Dom Rafael estranha, já que os dois sempre se deram bem, e pede para verificar o que está acontecendo na cela. E ao chegar na cela, Cassiano pergunta a Dom Rafael qual é a sua desconfiança.
e ele mostra a mão de Duque machucado e quer saber se é a mesma versão que ele contou, que os dois andaram brigando. Só que Cassiano conta outra versão. Diz que Duque esmurrou a porta como se fosse a cara de Dom Rafael. Dom Rafael levou na brincadeira e ainda diz a Duque que de vez em quando é bom desabafar. Mas é bom que Cassiano esteja curado até o dia 30, pois sua filha irá cantar na igreja e ele precisa do seu piloto. Thaís chega animado em casa e diz aos pais que tem uma boa notícia para contar para eles. Esté aceitou se casar com Alberto. E Chico diz que como ela teve coragem de fazer isso, quando Cassiano voltar de viagem, como é que vai ser? E Olivia diz que Esté é nova e tem todo o direito de refazer sua vida. Só que Chico não se conformou com a morte do filho e diz que Cassiano vai voltar. Como é que ele vai voltar a encontrar a noiva casado com outro? Thaís tenta confortar o pai, dizendo que Cassiano morreu para ele entender isso de uma vez por todas. E Chico sente que Cassiano vai voltar. Thaís diz que sempre esteve lá, segurando a barra com eles. Só que o pai nunca se importou pela vida dela. O Cassiano ele não quer esquecer, mas dela ele esqueceu. Ela ainda diz que está viva. Quem morreu foi Cassiano. Em seguida, Olivia entra e Chico diz que ele não pode esquecer de seu filho. Lindaura diz a Alberto que ela e o Samuel aprovam o casamento dos dois. E Samuel agradece tudo que o Alberto tem feito para Esté e para Samuca durante todos esses anos. Alberto quer acertar os preparativos para o casamento, só que Esté diz que não quer festa, não faz muito estilo dela. Ela prefere se casar só no civil. E Alberto concorda. E Samuel tem um pedido a fazer, já que a filha não vai se casar no religioso, que pelo menos um rabino abençoa a união dos dois. Cassiano é escalado para pilotar o avião que levará Dom Rafael e sua família para a apresentação de Cristal. E ele é bem claro, ele não quer nenhuma gracinha e pede para Cassiano não abrir a boca. E Cristal se interessa por Cassiano, ela acha que conhece o rapaz de algum lugar. Só que Dom Rafael não deixa a filha fazer muitas perguntas e diz que ele é apenas um piloto. E chega o dia do casamento de Esté com Alberto. E Dona Veridiana diz que nem ela e nem Candinho vai no casamento de Alberto com Esté. Cassiano diz que precisa ir no banheiro e Dom Rafael libera, mas pede para ele não tentar nenhuma gracinha que todos os seus homens estão espalhados. E Cassiano diz que volta para a apresentação de Cristal. E Dom Rafael pede para ele ficar longe de sua filha. Cassiano consegue achar um telefone e liga para casa. Nesse momento, Thaís e a mãe estão de saída para o casamento de Esté e não atende. Mas em seguida, Chico atende. E Cassiano consegue falar com o pai. E continuem ligados em tudo que irá acontecer no próximo capítulo de Flor do Caribe. E não esqueça de deixar o seu like, inscrever-se no canal, ativar o sininho e compartilhar com geral.